Muito bom dia, meus amigos, com a graça de Deus, com as bênçãos de Jesus, de Maria Santíssima e da espiritualidade. Estamos nós aqui para darmos continuidade aos nossos estudos. E sempre grato, por todos nós, pela vida, pelas oportunidades que Deus nos dá de recomeçar todos os dias e de empreendermos, os esforços necessários para que esses dias possam somar, possam dar um contributo na nossa evolução, na nossa caminhada, nessa jornada no corpo, onde nós temos que buscar o entendimento e a compreensão do Espírito, para que ele possa alçar moradas melhores quando nós partirmos, abandonarmos essa morada corporal, esse tabernáculo, como dizia Pedro, não é? Hoje nós vamos para a lição número 43, onde Emmanuel faz uma reflexão bem atual, bem contemporânea, tirando do contexto literal da passagem, que está em João, capítulo 8, versículo 5, onde o contexto todo dessa passagem está do capítulo 8, versículos 1 a 11. Emmanuel dá o título de consultas. Por que isso? Nós vamos entender nessa passagem da mulher que foi surpreendida em adultério, como nós comentamos na lição passada, essa sequência lógica que Emmanuel também faz, quando nós observamos que Jesus, o Cristo, a espiritualidade e tudo que ela nos traz, os espíritos superiores, Emmanuel enfatiza muito isso, o Chico, a necessidade que nós temos, e é urgente nós fazermos isso, olhar para o outro. Olhar para o outro voltado para dentro de nós mesmos. Ter essa visão do outro, mas absorvendo dentro de nós essa necessidade de voltarmos para dentro de nós, para termos uma compreensão da vida como um todo, da vida coletiva, da vida circunstancial. Mas entendermos que qual o parâmetro que nós temos para avaliar, para julgar, para denegrir, para expor o nosso semelhante a essas determinadas situações. Porque quando nós vemos no versículo 3, fica muito bem entendido isso, quando eles chegam a Jesus e diz: os letrados e fariseus apresentaram uma mulher surpreendida em adultério, e a colocaram no centro. Olha que interessante, e a colocaram no centro. Aqui é outra das grandes falhas nossas, a necessidade que nós temos de expor o outro, de ridicularizar o outro, de denegrir o outro. E se for em público, com pessoas que possam aplaudir, que possam gargalhar, que possam humilhar, como o processo da crucifixão de Cristo, onde nós podemos então rebaixar essas pessoas, humilhá-la ao limite, e aqui com um objetivo fatal ainda, um objetivo de executar, de ter ou de objetivar a confirmação por uma questão escusa, de levar uma pessoa a um julgamento e daí levá-la à morte, não é? O objetivo já estava definido, que era executá-la, não é? Mas devido à colocação, à bondade, à serenidade e à análise de Jesus, então nós vamos entender como ele nos convida a olhar para nós mesmos, Porque quando eles tentam expor o outro, é tirar de nós o foco, tirar deles o foco da atenção, daquilo que eles são e daquilo que nós somos por dentro. Então o objetivo era velar esse mal, mas o mal que está em nós, não é? Por isso que diz, ou a má fé que está em nós. É um termo que Emmanuel vai usar aqui nesse texto, A maledicência, como diz Chico, Chico tem um outro estudo sobre a maledicência, que o Chico diz que é o mal mais urgente a ser combatido na humanidade. A maledicência, essa necessidade de falar mal, de dizer mal, não é? Ou seja, esse mal que tem que ser combatido em nós. Por quê? Olha como a maledicência, quando esse termo, como eles insistiram. Aí nós temos lá no versículo 7. Versículo 7 diz lá assim:
não é? Como insistissem com suas perguntas, levantou-se e disse-lhes: quem de vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Veja bem, eles insistiram, Jesus não queria levar aquilo à frente. Mas então Jesus levanta e, com a sua sabedoria, convida-os então a voltar para dentro de si mesmos. Não é? E aí, como nós comentamos na outra passagem também. Por quê? Não é? Jesus convida a voltar para dentro de suas consciências e olhar o que são, qual a sua capacidade, né? Qual o seu grau, né? De justiça, de verdade, de princípios éticos e morais, para você insistir em levar, em ridicularizar e em condenar alguém. Então, atire a primeira pedra. Essa pedra foi atirada de volta pela serenidade e pela sabedoria do Cristo, fazendo com que eles voltassem, que as suas expressões maléficas voltassem para dentro dele mesmo e cada um avaliasse essa situação. Nós vamos encontrar muitos recursos nessa passagem, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem-aventurados os misericordiosos. Como nós podemos suscitar, pedir e querer de Deus misericórdia se nós não somos misericordiosos com o nosso semelhante, não é? Eu convido vocês a ler o capítulo 10. Então, esses irmãos, né, e nós vamos ler agora o versículo 5, que vai ser analisado por Emmanuel, mas está em ênfase aqui uma pergunta que é feita. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Agora a pergunta, tu, pois, que dizes? Por isso que Emmanuel é brilhante, dá um título aqui de consultas. Ou seja, foram consultar Jesus, pedir a opinião, o parecer de Jesus. Se ele seria um juiz, não é? Com as suas sentenças humanas, com seus modos humanos, com os princípios e as convenções humanas. Então, o que nós podemos entender no cômputo geral dessa passagem, não é? Ou seja, eram intelectuais, conhecedores da lei, profundos conhecedores da lei, estudiosos. Mas, como nos diz Emmanuel Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, e toda essa literatura de tanto amor que a doutrina traz para nós, dos irmãos da espiritualidade, eles eram ignorantes quanto aos princípios da misericórdia, quanto aos princípios do Espírito, a nossa essência, aquilo que nós provemos e para aquilo que nós viemos aqui. Isso traz o quê? Uma indiferença muito grande quanto aos sentimentos alheios, quanto àquilo que a pessoa foi levada a fazer. Porque Jesus aqui, e alguns estudiosos, teólogos, que quando Jesus faz isso, Levítico 20:10, pede também a presença do copartícipe do ato. Mas a mulher, na sua condição subjugada, e absolutamente considerada um ser quase que invisível, como um objeto dos homens da tradição humana de um sistema patriarcal, não é? Os homens, em suas conveniências, em suas convenções, em sua justiça, cadê o homem, o copartícipe da ação? Será que ele era um daqueles que participavam, que eram dos seus meios? Eram um rabino, um sacerdote, um homem da justiça, um doutor da lei, alguém de posses? Não interessa. Onde está o copartícipe da mesma ação? Será porque essa mulher foi levada a essa atitude? Será que toda mulher faz isso por um apego às paixões da carne, às paixões humanas? Com o aspecto da imoralidade, da iniquidade, das paixões desregradas? Será? Nós vemos quantas mulheres e quantas pessoas, numa situação geral, nós vamos ver na frente, são levadas a isso pelo rigorismo da lei e pela indiferença e a falta de amor e de misericórdia que nós vemos nessa situação. Então, quando Jesus responde ela, nós vamos lá agora no capítulo 8, né? Quando nós vemos essa questão, no 11, quando Jesus, nós vamos encerrar com 11, quando Jesus diz, vai e não peques mais. Nem eu te condeno, né? Vai e não peques mais. Então, veja, não desvie mais do alvo, do sentido, do objetivo que você vê aqui na vida. Não é? E isso ele fala para todos nós. Não é só a questão do adultério. Nós vamos ver num sentido mais amplo daqui a pouco. Não é?
O que é esse adulterar? Quando nós nos desviamos do foco do objetivo, hamartia quer dizer esse sentido, e não o pecado que nós colocamos, quando nós desviamos o nosso foco de Deus, dos princípios e das leis que regem o universo, dos princípios éticos. Em todas as situações, quando nós corrompemos a nossa relação com Deus, a união com Deus que iniciou simbolicamente lá com Abraão. Então, para os judeus nessa época, isso sim era um grande adultério. Eles não davam, a mulher existia tão indiferença pela mulher que eles apenas a executavam, apedrejavam e praticavam esses absurdos. Mas eles também julgavam pela penalidade da morte aqueles que adulteravam a relação com Deus, porque sabia que haveria consequências. Mas veja o que Jesus fala: ide e não peques mais, não é? Ele não é nem complacente, né? Ele não é nem implacável e nem complacente, ele é fraterno, porque ele orienta ela também que ela tem que fazer uma transformação, uma verdadeira metanoia, não basta só o arrependimento. Agora ela tem que seguir numa direção onde ela não adultera a sua própria consciência, os seus próprios atos, as suas atitudes, em relação ao que for e a quem quer que seja, não é? Então começa Emmanuel dizendo, várias vezes o espírito de má fé, olha, cercou o mestre com interrogações, aguardando, não é, determinadas respostas pelas quais o ridicularizasse. Não é? Sempre esses objetivos escusos, tramas. Nós vemos na literatura toda, nos evangelhos, né, que eles, a todo momento, eles confabulavam, eles tramavam algo para desacreditar Jesus. Quando não conseguiram, a opção, então, o que é? A lapidação, o apedrejamento e a crucifixão. É a morte. É levar aquele que eu não consigo rebaixar, porque a sua evolução, a sua graduação, né, e a sua estatura moral de natureza e de princípios, nós não conseguimos fazer isso. Então é bom eliminá-lo, porque ele faz com que ele é o espelho da nossa alma. E isso nós não aceitamos. Que alguém mostre para nós mesmos o que nós somos, não é? Então essa motivação escusa já havia um sentido nela, ou seja, só que tinha uma trama muito maior. O ódio, né, era o fator que movia a todos aqueles homens, não é? Desde os anciãos, mulheres também, não é? Estavam ali, jovens e crianças, não é? Movia, ou seja, quando os poderes, nós podemos entender assim, religiosos, econômicos, políticos, quando eles se unem, não é? Para fechar em si aquilo que os convém, nós sabemos quantas situações o homem é levado a praticar essas ações de profunda impiedade, não é? De profunda maldade. Ou seja, quando eles formam esse complô, não é? Eles somam essas opiniões e esse modo de ser, essas passionalidades humanas, né? Esse é o recurso. Agir sempre com recurso da violência, não é? De trazer, porque no versículo 7, quando nós lemos lá, Jesus convida-os a olhar para si mesmos. E esse argumento de Jesus traz o quê? Constrangimento interno. Todos ficaram sem respostas, porque o argumento foi tão perfeito que não há como haver uma réplica, porque a minha consciência não permite, porque eu estou perto de outros, estou junto de outros. Como argumentar se eu não tenho autoridade moral para fazer o que eu estou fazendo com os objetivos mais escusos e maldosos ainda? Prossegue Emmanuel. A palavra dele, olha, a palavra, né, do Cristo dele, porém, era sempre firme, incontestável, não é? Cheia de sabor divino. E eu gosto muito de uma colocação de Emmanuel, que ele diz, porque Cristo assumiu ser para nós o caminho da verdade e da vida. Por um simples motivo. Porque em Cristo, como fala a palavra, firme, incontestável, não é? Ele não tinha as contradições humanas. Ou seja, porque em Cristo não havia segundas intenções, motivações escusas, objetivos escusos, privilégios, poder,
seja qual ele for ou de qualquer natureza for. Era a sua essência que sempre se expressava como o verbo de Deus, para expressar para a humanidade a vontade de Deus e o amor de Deus por nós, e não de julgar o seu semelhante. Né? Então, prossegue Emmanuel, referimos-nos ao fato para considerar que semelhantes anotações convidam o discípulo a consultar sempre, olha, a sabedoria, o gesto e o exemplo do mestre. Olha, convidar é nessa expressão, naquilo, na sabedoria dele, aquilo que ele expressa enquanto conhecimento, enquanto nosso modelo e guia. Não é? Aquele que é o orientador, o guia, o verdadeiro pastor que conduz a humanidade. Os seus gestos, como nós falamos antes lá, fraternidade. Gestos sempre de amor. E o exemplo, porque ele não verbalizava somente, ele expressava e exemplificava em ações concretas para com o próximo, independente de quem fosse. Ele nunca maculou a imagem de ninguém, nunca estigmatizou absolutamente ninguém. Nós podemos ver isso lá em Paulo, né, que eu convido aos amigos que leiam, né, que Paulo fala que o amor é o elo da perfeição. Então Paulo convida para que nós possamos olhar com justiça uns para com os outros. Em Colossenses 3,12 até o final, eu convido os amigos que leiam. Tiago também, na sua carta, em 2,13. Tiago diz, aquele que julgar sem piedade não terá piedade, mas a piedade é o princípio do amor. A piedade prevalecerá, diz Tiago, perante qualquer julgamento, porque estará incutido o amor pelo nosso semelhante. Por quê? Eles entenderam, foi apenas um exemplo simples que eu peguei, eles entenderam que a nossa condição evolutiva ainda, o nosso estágio evolutivo ainda e moral, não é? Principalmente, não é? Temos muito conhecimento intelectual, não é? Onde nós vemos, nós enxergamos com os olhos da carne e da materialidade, das nossas percepções diferentes que nós temos uns dos outros, onde nós vemos maldade, não é? Cristo vê ignorância e infantilidade espiritual. Nós temos muito bem, né? As 3 revelações, nós sabemos disso. Então, quando nós fazemos diferente disso, nós temos que entender que Cristo não era passivo. Cristo era compassivo, não é? Cristo tinha todo aquele compadecimento, a misericórdia, ou seja, ele tinha uma capacidade absoluta de enxergar as necessidades e a miserabilidade do outro ser humano. Então ele não era passivo, ele corrigia muitas vezes com dureza e com firmeza. E era respeitado, porque havia uma correspondência em tudo que ele fazia, naquilo que ele falava, não é? Segue Emmanuel. Os ensinamentos e atos, ensino e ato, não é? De Jesus constituem lições espontâneas para todas as questões da vida, não é? Ou seja, aqui é a chamada indulgência fraterna. Nós abordamos no episódio passado, né? Ou seja, não tem aquela necessidade, aquela coisa que nos chama a todo momento, né? Fica nos instigando a ver os defeitos alheios. Isso nós temos aqui, está nos recursos do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E se vê-los, evita comentá-los e divulgá-los, ridicularizar as pessoas. Se nós pudermos orientá-las sem os princípios do moralismo humano, mas dos princípios morais e éticos do Cristo, que não tem fins escusos segundo as intenções, não é? Então, porque o Cristo só procurava destacar o quê? E é isso que nós temos que aprender. Por pior que sejam as atitudes, todos nós temos algo de bom. Por que nós não podemos destacar aquilo de bom que as pessoas têm, não é? O homem costuma gastar, grandes patrimônios financeiros nos inquéritos da inteligência. O parecer dos profissionais do direito custa, por vezes, o preço de angustioso sacrifício, não é? Porque nós sabemos, no direito, cabe ao acusador o ônus da prova. Eles tinham o ônus da prova, pois, segundo o texto, ela foi surpreendida em adultério. Então, eles tinham a prova. Mas aqui fica uma pergunta. Qual o respaldo moral que todos aqueles tinham, né, para julgar e, principalmente, já para condenar previamente?
Qual respaldo moral em sua conduta e em nossa conduta nós temos para julgar e condenar o nosso próximo, né? Porque se nós não tivermos isso, estamos desqualificados como testemunhas, como julgadores e como acusadores. Vamos ler um pequeno parágrafo do capítulo 10, do item 10. Diz Kardec: um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próprio. Para julgar-se a si mesmo, seria necessário poder mirar-se no espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si mesmo e considerar-se como outra pessoa, perguntando: olha, que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? É um Kardec. Está convidando, nos convidando, né, a voltar para dentro de nós mesmos e fazermos essa pergunta. Temos que ter coragem para isso. Porque se Cristo nunca provou, meus amigos, nunca provou uma ação injusta, muito menos uma violência, uma agressão como solução de tudo, uma condenação à morte. E eu fico muito triste, eu já fui a favor disso, da pena de morte. Mas como nós espíritas, e eu vejo muitos espíritas, empreendendo esforços para que a pena de morte seja legalizada. Nós sabemos que nos revolve, nós transferimos isso para o mundo espiritual, nós acumulamos mais ódio entre nós e os outros e vamos fazendo que essa engrenagem de ódio cada vez fique mais forte. É só nós vermos lá em Mateus 23, 47, né? Quando o centurião diz assim: realmente, este homem era inocente. Mas aí foi o quê? Uma conclusão tardia. Quando nós acusamos, quando nós levamos aquela pessoa a uma situação vexatória de tamanha monta, então ela seria apedrejada. A sua vida seria o custo, mas pela avaliação de homens que não correspondiam àquelas ações. Então, como reparar, como trazer de volta agora aquela vida? Então, alguém terá que responder por essas ações, não é? Jesus, porém, fornece opiniões decisivas e profundas, diz Emmanuel, gratuitamente. Basta que a alma procure a oração, o equilíbrio e a quietude. O mestre falar-lhe-á na boa nova da redenção. Vocês lembram, meus amigos, do Salmo 90, versículo 8, que eu disse? Por que colocaste nossos segredos à luz do teu olhar, à luz do nosso olhar, né? Jesus colocou lá um espelho, Jesus não os levou, não os expôs, os expôs à própria consciência. Ou seja, ele nos faz ver, nos faz enxergar, né, que a autoridade do censor, daquele que censura tudo, né, está na razão da autoridade moral daquele censor, daquele que se pronuncia, daquele que fala. Por isso, olha o item 10 que nós lemos. Ô Lucê, a única autoridade legítima, né, aos olhos de Deus é aquela que se apoia no bom exemplo. Não tem como você julgar os seus semelhantes, você avaliar, né, até porque o verbo crinou julgar, é avaliar as possibilidades e a escolha que nós fizemos diante daquilo dos nossos atos, não é? Porque Jesus, em sua serenidade, a sua ação serena, tranquila, ele resolveu todo o problema, não é? Em sua serenidade, o que ele faz? Ele nos impulsiona, é um impulso que ele nos faz a pensar, né? A sentir e nos mover. Ou seja, em que direção? A direção que ele nos indica, a direção que Deus nos indica, que os princípios e as leis que regem o comportamento ético e moral da humanidade. Somado ao amor, como Paulo diz, o amor é o laço da perfeição, não é? Ou seja, é uma ação que exige um empreendimento, um esforço da nossa vontade, né? É uma introspecção que Jesus nos convida, que nos proporciona o quê? Gradativamente, o que ele está falando, o equilíbrio, a quietude, aonde? É a paz de consciência. Nós precisamos deixar de ser julgadores, estigmatizar, marcar, levar, ridicular as pessoas, não é? Então, frequentemente surgem casos inesperados, problemas de solução difícil. Não ignora o homem que os costumes e as tradições mandam resolver de certo modo. No entanto, é indispensável que o aprendiz do Evangelho pergunte no santuário do coração, lá dentro de nós, não é? No santuário do coração.
Tu, mestre, agora somos nós consultando ele. Tudo que ocorre circunstancialmente em nossas vidas, uns com os outros, com os nossos irmãos, em todas as nossas atividades. Tu, mestre, que me dizes? Que me dizes a isso? Olha que pergunta, né? E a resposta, olha o que Emmanuel diz: não se fará esperar como a divina luz no grande silêncio. É silenciar, é apaziguar, é nos apaziguar internamente que nós vamos ter essa capacidade de avaliar por que estamos fazendo isso. Porque essa necessidade de julgar e de olhar para o outro e recusar a olhar para nós mesmos, não é? Então, o que nós vemos, né, nessa situação, não é? Esses fatores sociais que nós falamos sempre, econômicos, e principalmente o religioso, o que eles trouxeram e continuam trazendo? Estigmatizando as pessoas. Eles prostituíram e continuam prostituindo, trazendo, tentando ridicularizar, marcar essas pessoas em toda a história humana. Nós vemos no Antigo Testamento, no Novo Testamento e em todas as nossas ações humanas. Naquela época, né, por dívidas, os impostos, Roma condenava, e todo o judaísmo, a lei, a literalidade da lei, né, as viúvas, os órfãos, os servos, os escravos, não é? Todas essas ações, porque era o rigorismo e a maledicência alheia. E a necessidade de levar o mal, de marcar o outro, não é? De levar, trazer para dentro de nós tudo aquilo que impede que o outro olhe para nós e revele em nós essa nossa necessidade de manter consistente, não é? Expor o outro e levar o outro a condições ínfimas de rebaixamento, não é? Para que a verdadeira essência, a verdadeira maldade que está em nós não seja vista, né? Então, Jesus, lá em 8:8, como ele nós podemos ver, ele novamente se agachou e continuou escrevendo no chão. Ou seja, Jesus voltou para o silêncio e deu uma oportunidade para que a consciência deles absorvesse, ou seja, no silêncio, Jesus possibilitou a eles que eles assimilassem, que nós possamos assimilar em nós, não é? Na nossa consciência, o que está velado em nosso íntimo sem se expor. Ele falou: não exporei, não vou expô-los, não vou colocá-los ao ridículo, não vou marcá-los. Convido-os novamente a olharem para si mesmos. Não foi o que aconteceu? Não foi saindo um a um, sem haver nenhuma ação maléfica, sem nenhuma marca. Não puderam contestar o argumento de Jesus, como nós falamos antes, devido ao seu amor, à sua ação fraterna, para aqueles que estavam julgando alguém que errou, por outros também que erraram, que cometeram ações semelhantes, não é? Ou seja, ele propõe esse renascer, essa volta para dentro de nós mesmos, é uma oportunidade que possamos nos renascer, trazer de novo a cada dia. Esse é o sentido da ressurreição, do ressurgir. A cada dia nós ressurgimos. Agora, nós não renascemos se formos os mesmos todos os dias. Não é? Se nós tivermos esse coração endurecido, empedernido no mal, no ódio e no rancor. Não é? Então, a censurar, essa necessidade de censurar, nos diz Emmanuel, ela inquieta o que? Os nossos pensamentos, o nosso íntimo, né? E nos faz recordar, olha que brilhante, nos faz recordar que só vemos nos outros, não é? As imagens que conservamos em nós mesmos. Ou seja, julgá-los por nossas medidas. Nós vamos ver nesse capítulo 10, está lá a nossa necessidade de julgar. Porque temos a necessidade de ver um pequeno cisco no olho do nosso irmão e não vemos uma trave enorme no nosso, não é? Então, o que ele diz, olha, quando ele diz para ela no 11, para nós encerrarmos, não é? Mulher, onde estão? Não é? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: tampouco eu te condeno. Vá e não peques mais. De agora em diante, não peques mais. Empreenda uma transformação em ti, um comportamento ético e moral perante você mesmo, não para provar para as pessoas, para se colocar maior como os outros. Isso é um renascer em nós. É a ressurreição em vida que Paulo fala.
Essa é a transformação, não é? Então, quando ele fala, o que ele está dizendo? Não oculte mais tua face diante de Deus. Porque é inútil, não tem como ocultarmos a nossa face, a nossa consciência, a nossa essência, aquilo que somos. Mentimos para nós mesmos quando julgamos, condenamos, marcamos, estigmatizamos, tentamos subjugar o outro, humilhar o nosso semelhante. É uma necessidade que alimenta somente o nosso ódio e o nosso ressentimento e não traz nada de produtivo, não contribui com a evolução humana, não contribui com a união, com a misericórdia, com a fraternidade, não é? E para nós encerrarmos, eu vou encerrar com Joana de Ângeles, um pensamento de Joana de Ângeles, para nós entendermos essa necessidade que o Cristo fala, que Emmanuel fala, de olhar para nós mesmos, para que nós possamos entender e reverter essa nossa necessidade de expor o nosso semelhante a essas situações e muito mais, objetivos escusos para odiar e muitas vezes para cercear vidas, não é? Com ódio e com rancor. Diz Joana de Ângeles, quando vier a tentação de apontar defeitos, lembra-te das próprias necessidades e limitações, olha, e fazendo todo o bem possível ao teu alcance, avança-te na firme resolução, de amar, não é? E despertarás, além das sombras da carne, dessa consciência velada pelo ódio e pelo ressentimento, por onde segues, em qualquer caminho, né? Num roteiro abençoado, onde os corações felizes, livre, não é? Dessas necessidades, dessas mazelas que nós mesmos colocamos e que são obstáculos à nossa evolução. Onde os corações felizes, olha, e livres, libertos dessa necessidade iníqua e maledicente de julgar o nosso semelhante, buscam a vida verdadeira. A vida verdadeira é viver dentro de nós os princípios de Deus, os ensinos do Cristo, e o que é a espiritualidade, e que todos os nossos irmãos, independente de seus credos e religiões, não é? Se nós enxergarmos o outro como um companheiro de caminhada, numa jornada evolutiva, nós tivermos compreensão, analisar, como nós falamos o verbo crinor, nunca de uma forma julgar, mas avaliar quais são as possibilidades que nós temos de compreender as ações alheias, de ajudar, de dar o nosso contributo para esclarecer essas consciências, que o princípio verdadeiro é que amemos uns aos outros, assim como devemos amar o nosso próximo e como Cristo nos amou. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Isso encerra toda a lei e os profetas. Um abraço, meus amigos, fiquem com Deus, que a paz do Divino Mestre esteja com vocês. Tenham todos um ótimo final de semana e até a próxima.